Oi, gente linda! Beijo no coração, Deus abençoe cada um. Eu sou a evangelista Patrícia. Hoje nós estamos preparados aí para falar do 1 Samuel, capítulo 4. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é útil. E porque nós estamos falando da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 4. E aí, gente, o e veio que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento. E veio a palavra do Senhor, a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo. 4.000 homens foram feridos quando os filisteus eles começam a lutar contra os israelitas. E tornando o povo ao arraial, ficou preocupado, né? Falou assim, nossa, eles disseram, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vamos pegar a arca e trazer a arca. Deus não mandou, gente. Deus não mandou tirar a arca de Siló, né? E ele falou assim, tragamos a arca de Siló do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e os dois filhos de Eli. Eles vieram trazendo, né? E Ofne e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Eles com a vida toda errada, carregando essa arca que representava a presença de Deus, gente. Não é que a arca era Deus, não. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou, ficou alegre. Foi tão forte, mas tão forte o júbilo da nação israelita, que estremeceu até a terra. E os filisteus ouviram de longe falar, ai de nós, estamos perdidos, porque ai de nós, quem nos livrará da mão deles? Eles achavam que os israelitas tinham muitos deuses, né? Quem nos livrará desses deuses? Aí eles ficaram apavorados. Mesmo assim eles falaram, vamos nos esforçar para vencer os israelitas. Então os filisteus pelejaram contra os israelitas, e os israelitas foram feridos e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande, mas tão grande o estrago, que caíram 30.000 homens. 30.000 homens morreram. E com isso, gente, além de morrer 30.000 homens, aí estava acontecendo a profecia. A arca que representava a presença de Deus, e não era Deus, eles achavam que era Deus, foi tomada. Os filisteus tomaram a arca, e Ofne e Finéias são mortos. Foi tomada a arca de Deus e os dois filhos, né, de Ofne, os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, foram mortos no mesmo dia. Olha a profecia. Aí, gente, um homem de Benjamim saiu correndo, colocou terra na cabeça, rasgou a roupa em sinal de luto, saiu correndo e avisou para o sacerdote Eli, Eli, seus dois filhos acabaram de morrer. Aí Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando, né? Esperando notícia dessa guerra. Aí depois ele falou assim, e tomaram a arca. Eli era bem velho, já tinha 90,
deixa eu ver aqui, eu acho que 98 anos ou 94, era ali de 98 anos, e os seus olhos já estavam escurecidos, já não podia ver. E assim aquele homem falou também, né, da morte dos filhos dele, e depois anunciou que a tomada da arca. E aí, quando ele ouviu isso, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Os dois filhos dele morreram, a arca de Deus é tomada e Eli morreu. A morte de Eli, teve a morte de Eli, e sucedeu que a esposa de Finéias ficou sabendo da morte de Eli e da morte do seu marido, e a tomada, e ouviu também falar da tomada da arca de Deus, que Eli caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu, os dois filhos morreram e tudo. Estando a mulher de Finéias grávida, ela estava grávida, e ela, e próxima do parto, ouvindo essas más notícias todas, ela encurvou-se, né, e deu à luz. Portanto, as dores sobrevieram. Ela sentiu muita dor mesmo. E ao tempo que ela ia morrendo, as mulheres disseram: olha, seu filho, não temas, pois você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas ela chamou o menino de Iacabou. E acabou dizendo: foi-se a glória de Israel por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Que momento triste, né, gente? Esse capítulo 4 aí. Siló, ele nunca mais, depois que eles tiraram a arca de lá, nunca mais foi o centro de adoração. Nunca mais, gente. Nunca mais foi. Porque Deus não mandou eles tirar em momento nenhum Deus mandou eles tirarem a arca. Eles, ao invés de reconhecer que eles estavam em falta com Deus, eles ficaram querendo: por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? E nunca mais, Siló nunca mais foi o centro de culto, de adoração. E Siló foi escolhido por Deus, quando eles entraram na terra prometida, de ser, né, o centro de adoração. E aí, gente, acabou-se. Aqui está falando assim: escavações arqueológicas descobriram grandes bancos de pedras sem encosto que com frequência estavam colocados ao lado dos portões da cidade. E era colocado mesmo esses bancos, né? E aqui, gente, deixa eu ver mais se tem algum comentário aqui do capítulo 4. Olha, quando eles fizeram essa pergunta no versículo 3 assim: por que nos feriu o Senhor? Eles nunca acharam que a culpa era deles. Eles culparam o Senhor por uma derrota trazida pelos seus próprios pecados e pela sua ignorância. Muitas vezes nós fazemos isso, né, gente? Cometemos falhas, tomamos decisões precipitadas e jogamos a culpa em Deus. Devemos tomar cuidado com isso, gente. Não, gente, qualquer coisa que acontece conosco não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. E aí está o capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. Primeiro, eles foram lutar e caíram 4.000 homens, morreram 4.000 homens. Aí eles questionaram, jogaram a culpa em Deus. Resolveram por eles próprios a pegar a arca de Deus e levar na guerra. Caíram 30.000 homens. Caíram 30.000 homens e os filisteus levaram a arca do Senhor. Eli morreu, os filhos de Eli morreram no mesmo dia, né? Morreram, e a esposa de Finéias teve um filho. Ela colocou o nome Iacabou e morreu também. Que triste história, né? Mas
Vamos continuar aí. Amanhã nós vamos ler o capítulo 5 de 1 Samuel. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Beijo, eu sou a evangelista Patrícia. Gratidão a Deus por mais essa live, amém?